que eu penso quando assim, e aí eu vou cair dentro da sua casa para você me explicar. Porque o comunismo seria o ideal numa esfera global. Isso é o comunismo ideal. Vamos pensar o comunismo ideal, então. O mundo inteiro comunista, certo? Certo. Isso era o ideal. Aí a gente chegou no ponto que ia dar certo. Certo. Tipo, tudo correu até esse ponto. Chegou nesse ponto. Chegamos aqui, perfeito. Porra, o mundo inteiro é comunista. Vocês mudariam o processo de produção rural? Lembrando que a gente produz muito mais do jeito que é hoje, não é? Os latifúndios são um exemplo perfeito de produção ideal. O comunismo mudaria isso? Acho que tem um debate muito bom sobre o que se fazer com esse processo produtivo do campo. Né? Colocaria mais gente para no trabalhar. Caso, no caso do PCBR, não, então, a organização que eu faço parte, eles debatem Você é do PCBR também. sim. A gente debate essa questão relacionada ao campo e a gente defende a linha de um processo de nacionalização das terras. Então de essa produção, dessa tecnologia, desse processo estar sob controle do Estado que é governado pelos trabalhadores. Sim, não, eu sei, com certeza seria o Estado dono de tudo. É que aí isso também muda toda a maneira e de como esse caráter de produção está alinhado. Porque hoje, essa produção mundialmente pensada, né, ela não acontece pela liberdade de escolha que os produtores vão ter nos seus países, pelo livre comércio, pela globalização. Essa é a narrativa que venderam, né? Essa é a narrativa que venderam para poder fazer parecer que existe liberdade para poder tomar essas decisões, de que cada país tem autonomia ou soberania para mudar seu ciclo produtivo. Então, acho que, se a gente está pensando, né, na reestruturação dessa sociedade, da maneira de como esse trabalho e de como essa economia política está organizada, essa produção seria diferente. Inevitavelmente, porque hoje essa produção ela serve a um determinado propósito. Qual que é esse propósito? No caso brasileiro, né, no caso latino-americano, de exportação e de acumulação lucrativa tanto pela venda da exportação desses grãos, quanto pelo processo de especulação que existe dentro da valorização acionária dessas empresas. Então, tipo isso, a Vale, por exemplo, né? A Vale é uma empresa que tem lucros bilionários há muitos anos. Muitos anos. E foi por causa desse tipo de atividade, da forma de como ele foi construído, que visando diminuir o máximo possível os seus custos, visando diminuir cada vez mais os seus gastos com essas articulações, que a gente viu acontecerem os crimes de Mariana e Brumadinho, que devastaram a vida de milhares de pessoas, em que a Vale foi sancionada a pagar uma indenização, mas que as famílias estão aí, esperando, e que, inclusive, recentemente, o governo federal sentou com a Vale para poder aumentar o valor da indenização e aumentar também o tempo de pagamento que essa indenização vai ter. Então, tipo, entende? É um esquema que acaba funcionando para poder atender a esses interesses e é uma forma de organização produtiva que interessa a um grupo. Claro que eu acho que é isso, né? Não é falar que, tipo, isso é uma ilusão, né? Ou isso é uma engano. Não, esse modelo de produção, ele serve a alguém. Ele serve a um grupo. Com certeza. Esse modelo de economia serve. Mas a questão é que não serve da todo Vale mundo, né? em especial, né? Ela era uma estatal que foi cedida praticamente. Praticamente, um presente, né? Então a gente sabe que a gente não recebeu o que deveria. Você pega um acidente desse onde impactou somente a gente mesmo. Essa empresa, o dinheiro que ela vai pagar ali, se pagar e se pagou, também não compensa todo. Você não acha que era a hora do Estado, já que você defende um Estado maior, com mais força, agir lá e recuperar essa empresa? Vocês não dão conta vocês não estão dando conta de administrar, de cumprir o que é preciso. Eu vou te pagar para trás e me devolve isso aqui. Eu acho que seria interessante, né? Eu acho que seria interessante, mas aí você tem um problema. Porque o próprio... Interessante pagar e nacionalizar ou só nacionalizar? Eu não manjo muito desse debate de como esse processo seria arquitetado, né? Porque existem modelos de nacionalizações que contam com indenizações, por exemplo. Sim, então, tipo, para pegar um exemplo mais reduzido, né? Quando você tem a Revolução Cubana em 59, as propriedades particulares das empresas estadunidenses que têm ali os seus latifúndios e tal, elas serão indenizadas pelo governo. O governo cubano propõe uma indenização para elas, só que é um valor de indenização muito menor do que as empresas estavam colocando, que era o valor que elas queriam ter. Por isso que elas não reconhecem esse processo. Mas você acha que as empresas colocaram um valor real ou elas superfaturaram na hora? Não, superfaturaram.
Não era o Queria ter lucro. governo. Era capitalista de uma... Não, porque vai perder a propriedade, né? O Vai governo cubano ofereceu para eles o valor real. o valor que estava relacionado à produção de quanto aquelas terras estavam gerando nos últimos anos. E aí Houve esse cálculo, então, houve esse cálculo. do governo cubano. Um livro muito bom, que é um livro é uma coleção da editora Unesp que se chama Revoluções. E aí tem muitos temas, tal, claro que não é uma literatura final sobre o tema, né? Não é tipo, leia e nunca mais precisa ler nada. Mas é um bom livro introdutório que fala sobre a Revolução Cubana e ele traz esses números de como que esse processo de nacionalização das terras aconteceu por lá, em que o governo vai buscar essa indenização, os grupos econômicos dominantes, que inclusive, né, ganhavam muito dinheiro, lucrando rios de dinheiro com esse tipo de esquema, não aceitam. E aí eles começam a incentivar outros tipos de operações, outros tipos de formações políticas para poder retomar essas terras. Eu vi um vídeo do Braga que ele mostra documentos assim, né? Que tipo, o governo cubano ofereceu os Estados Unidos falou, isso aqui vale 2 bi de dólares. Sim. E que o governo cubano falou assim, não, vale 50 mil dólares. Sim. E era um valor assim, era muito discrepante, sabe? Sim. E aí... Mas é porque era isso, não dá acordo, era baseado na produção, Não dá. porque é isso, né? O cara que vai perder aquela terra, que vai tomar aquele prejuízo, ele vai jogar o valor daquilo lá em cima para ele poder vender mais caro. Mas a oferta de Cuba foi justa. Assim. A oferta de Cuba, nesse cenário desse cálculo, foi feito mediado pela forma de quanto que as empresas declaravam que tinham produzido. Era por esse esquema. Então a empresa declarou, tô produzindo isso aqui. Então eu vou pagar de imposto, vou pagar de tributação, qualquer coisa assim. Isso aqui baseado nesse número. E aí quando o governo muda de caráter e se transforma num governo revolucionário, eles olham o cálculo e falam, bom, tá bom. Foi isso aqui que vocês colocaram, então é isso aqui que a gente vai pagar. Mas aí tem uma... Vamos entender o contexto geral. Eu entendo. Se a gente vai comprar uma empresa, teoricamente esse é o cálculo que você tem que fazer. O que ela rende durante determinado tempo é o valor da empresa. Mas vamos imaginar, sei lá, uma indústria de petróleo. A gente sabe que o custo de construção dele é gigantesco. Então, tipo assim, se você mensura uma refinaria, igual a gente comprou lá e depois não deu certo lá em Passadinha e tudo mais, o que ela produz não é nada perto do custo inicial de produção dessa empresa, de criação da empresa. Então por que construiu? Mas aí é que tá. Quando o Cuba propôs o pagamento, e talvez aí eu enxergo essa diferença gigantesca de 50 mil para 2 bi. O de 50 mil que eles calcularam era o que ela estava produzindo em determinado espaço de tempo. Mas o custo de produção da empresa, de criação dela, foi de 2 bi. E aí, lógico que a empresa não queria receber só o que ela estava produzindo, mas também o custo de criação da empresa. Eu acho que Cuba agiu errado, assim. Se eu fosse um líder comunista, eu só nacionalizaria. Não vou pagar nada. Já vai tomar fé mesmo? Porra, mas eu acho eu que nacionalizaria isso... a Vale. Esse dia eu falei que eu nacionalizaria a JBS. Inclusive eu... Não, essa já é nossa, o dinheiro é nosso, pô. Essa aí pode pegar pra mim, a JBS, pô. Vê lá quem pôs dinheiro lá, se não foi a gente. Baseado nesse esquema que, no final das contas, é meio que a gente que paga a conta, né? Não é esse trabalho. Meio que a gente, não. É 100% eu a gente. estou dando o benefício da dúvida, entendeu? Só pra galera poder... Pro pessoal... Já não apanhar demais. Exatamente. Inclusive a gente estava conversando nos bastidores aqui, offline, né? Eu tava te falando, pô... Eu acho muito... Você aqui também tá da mesma posição. O Jones veio cá esses dias para trás. As ideias de vocês aqui na mesa flertam muito com o nacionalismo, para mim. E eu acho que essas ideias nacionalistas, elas agradam as pessoas. Né? A gente que é patriota, pô, não, eu quero valorizar a minha empresa, eu quero valorizar o meu produto, tudo. Mas aqui no chat, por exemplo, teve uma pessoa que falou assim: pô, Gaiofato, tá pegando leve, já não, dá na cara do Robertinho. Eu já mexi assim, na cara do ainda não me bateu, pô. Porque a ideia nacionalista, ela pega leve. Né? Ela é uma ideia que realmente... Você acha que ela pega leve? Você não acha, não? Acho não. Você não acha que o brasileiro concorda com ideias nacionalistas? Assim? Eu acho que tem uma construção disso, né? Não acho que a gente concorde com essas ideias como uma obra natural, assim. Eu acho que se a gente pegar 100 pessoas na rua e falar assim, a gente tem que valorizar o nosso minério de ferro. Acho que a maioria vai concordar. Acho que todo mundo vai concordar. Mas aí eu acho que a gente tem que parar de vender commodity, a gente tem que começar a industrializar aqui o país e vender
o produto Isso aí, quando manufaturado. fala Não, isso aí, todo mundo vai vai concordar. Todo mundo vai Vai. concordar. E são ideias nacionalistas. Ah, eu acho que não. Porque as ideias nacionalistas, elas não estão necessariamente ligadas a esse ponto. Porque você tem, por exemplo, um agro que é tech, é pop, é tudo, que é essa representação da produção nacional. Então existe uma forma de fomento ao nacionalismo que é um nacionalismo que vai reforçar essa estrutura econômica. Mas eu acho que a compreensão disso de uma maneira mais... que possa trazer essa emancipação de fato, ela precisa entender essa dimensão mundializada da economia que independe da nacionalidade, necessariamente. Porque senão a gente pode achar que o problema é o capitalismo estadunidense. O problema é a nação Estados Unidos que faz isso. E a gente precisa defender um aspecto nacional de defesa aqui do Brasil, não sei o quê. Mas como que essa modernização vai ser feita? Porque o ideário nacional, da forma de como a nação brasileira foi construída, ela foi construída sobre quais pilares? Qual que é a nação brasileira? Porque essa nação brasileira, ela é igual em todos os lugares? Ela tem os mesmos valores em todos os lugares? Ela parte desses mesmos princípios? Acho que de uma maneira mais geral, assim, talvez você tenha alguma similaridade, né? Você tenha, tipo, quem não quer desenvolver a indústria, né? Quem não quer desenvolver esse processo? Mas eu acho que isso não tem necessariamente a ver com a defesa de uma indústria nacional. Mas isso tem a ver com a defesa de uma indústria que possa romper com essa dinâmica de capitalismo dependente. Eu acho que essa é a questão central e que vai independer desse elemento de fortalecimento de um discurso nacionalista. Claro, você pode ter um discurso nacionalista que se conecte a isso, né? Que se conecte a essa ideia de modernização, de desenvolvimento, ou qualquer coisa assim. E a gente tem bastante isso, por exemplo, na época da ditadura empresarial militar, né? Sobretudo ali naquele momento do desenvolvimento do governo do Geisel, né? Que você tem ali a indústria, não sei o quê, nacional, lá, mas que serve a quem? Mas que no final das contas vai servir a qual grupo social que vai se beneficiar desse discurso nacionalista? Porque esse discurso nacionalista, ele vai alcançar uma autonomia e uma soberania para todas as pessoas? Vai alcançar essa soberania e esse desenvolvimento para poder garantir as condições de vida para geral? Eu acho que não. Eu acho que não, porque senão, se a gente pegasse o exemplo mais evidente, né, de nacionalismo que existe, né, nesse reforço da economia política, os Estados Unidos, é um nacionalismo que serve a quem? Que serve a uma lógica de indústria da guerra. É uma lógica que serve a um acúmulo de determinados e pequenos grupos. E que você usa desse ufanismo, você usa desse sentimento nacional, mais para você poder esconder as contradições que existem internamente, que é o fato de que existe uma burguesia brasileira que não é só uma burguesia subserviente aos Estados Unidos, ou que é uma burguesia fracassada, derrotada. Não, uma burguesia que tem seus negócios, que sabe o que faz e faz desse jeito porque assim lhe interessa, né? Assim como você tem essa dinâmica que acontece em todos os países, né? Tipo, na Argentina é a mesma coisa, no Chile é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Alemanha é a mesma coisa. Então, a quem interessa reforçar esse aspecto nacionalista, né? Porque esse aspecto nacionalista, ele acaba se tornando um pouco abstrato, sabe? Porque no final das contas ele reforça esse discurso que, tipo, nós todos somos uma grande nação. Nós todos pertencemos a um mesmo conjunto de cultura, de ideias, de noção de mundo. Mas olha para a história do Brasil, né? Como que a nossa nacionalidade foi construída? Em cima de que aspectos? De quais elementos de cultura? Será que todas as culturas que existem no Brasil estão sendo contempladas por esse tipo de formação? Será que todo mundo se sentiria desse jeito? Eu, a julgar pela história do Brasil até agora, diria que não. Que essa construção nacionalista, esse ideário, ele vem sempre de cima para baixo. Né? Ele vem sempre dessa noção de precisamos construir um senso comum, um elemento comum, né? um pertencimento comum, e que muitas vezes esconda esconder, não sei, mas que coloque ali meio nebulosamente essas relações econômicas, sabe? Tipo, não existe um capitalista e um proletário. Todos somos brasileiros, né? Mas será que todos esses brasileiros partem do mesmo lugar? Será que todos eles têm os mesmos interesses? Se for rolar um nacionalismo, tem que ser de baixo para cima, então. Eu acho que é a construção de um ideal que possa até superar esse nacionalismo. Superar essa noção, por quê? Porque a luta dos trabalhadores brasileiros não é uma luta dos trabalhadores brasileiros